Olá, lindezas! Tudo bem? Para quem está chegando agora no canal, eu sou Mirla Prado. É um prazer tê-los aqui para assistir esse vídeo comigo, que eu espero que seja o primeiro de muitos, tá bom? Gente, sempre vocês me perguntam qual o pior caso que eu já contei aqui. Sendo sincera com vocês, eu acho que não existe o pior caso, porque cada história é a história de uma vítima. Mas existe também o ponto de vista. Eu já contei histórias que eu demorei meses para escrever, porque eu não aguentava, eu precisava parar e depois passava um tempo, eu voltava para o roteiro, continuava e parava de novo. Um caso desse foi o caso Adrian Jones, que para mim foi o caso que eu chorei do começo ao fim, confeccionando o roteiro e também na gravação do vídeo. Esse caso eu posso citar. Mas o caso de hoje, eu posso afirmar com toda segurança que também me destruiu. Ele é diferente, não só sobre violência, não só sobre crueldade, mas sobre traição no nível mais profundo que pode existir. Então, para os mais sensíveis, como eu, preparem o lencinho, tá bom? Antes de eu ir para a história, gente, eu preciso fazer aqueles pedidos que são importantes para o canal. Se você está chegando agora e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e, se puder, deixar seu like logo agora, porque depois você vai esquecer. E esse like é muito importante pro canal, tá bom? Quem puder também, deixar um comentário, nem que seja só um emoji, gente, já ajuda demais aqui no canal. Quem quiser também ser membro do canal, é um valor bem pequenininho, que ajuda a gente com tanta desmonetização que a gente passa todo mês. É realmente um tipo de conteúdo que sacrifica a gente. Sem falar que vocês também passam a ter algumas regalias, tá bom? É isso, meus amores. Fica aqui meu muito obrigada desde o começo e agora, bora pra história. Para a gente entender toda a monstruosidade que eu vou narrar hoje, a gente precisa voltar no tempo para entender a raiz do problema. Porque sim, a maioria dos crimes, gente, eles simplesmente surgem muito antes do crime acontecer. Vamos para Sheffield, na Inglaterra, na década de 1980. Essa é uma cidade operária no coração de Yorkshire, conhecida como a Cidade do Aço. O local onde tudo começou era um bairro residencial, cheio de casinhas iguais, enfileiradas, vizinhos que se cumprimentam pelo nome. Foi exatamente nesse cenário de normalidade aparente que nasceu em 1994 uma menina chamada Sarah Barras. A família da Sarah não era exatamente aquela família tradicional. Ela era a quinta de 5 irmãos. 5 irmãos, gente, com pais diferentes. E nenhum desses homens, que nem devem ser chamados de pais, assumiram as crianças. A progenitora, no modo popular que chamamos a mãe da Sarah, tinha um padrão. Namorados diferentes que apareciam, viviam com eles por meses e depois desapareciam para sempre, às vezes deixando filhos. Era um carrossel constante de figuras masculinas que entravam e saíam daquela casa e as crianças assistiam a tudo, sem nenhum tipo de estabilidade emocional. Mas o caos ia muito além da instabilidade afetiva. Naquela casa não existia regras, as crianças podiam dormir e acordar no horário que elas quisessem, não eram obrigadas a ir à escola e frequentemente, devido a isso, elas não iam. Afinal, eram crianças que, como toda criança, se não puder ir para a escola, não vai, né? Porque elas não têm senso de responsabilidade e não sabem os riscos e as consequências disso. Era uma infância, gente, sem referências, sem estrutura e sem proteção. E tinha pior. Segundo relatos, vários dos namorados da mãe eram usuários de drogas. Então, as crianças, elas foram expostas ao pior desde muito pequenas. E há indicações, nunca completamente confirmadas publicamente, tá? Mas consistentes, conforme o padrão da casa, que alguns desses homens também mexiam com esses pequenos. Os vizinhos, que observavam toda a movimentação constante na casa, sabiam que tinha algo de errado ali. E depois de muitas vezes acionado, finalmente o serviço social resolveu intervir, porque era claro que aquelas crianças, elas viviam em risco. As 5 crianças foram removidas da casa e pelos anos seguintes, a Sarah e os irmãos, eles eram jogados de instituição em instituição, de família adotiva e família adotiva. Às vezes, alguns iam juntos, outras não. Só sei que essas mudanças, elas eram constantes. Eles nunca tinham tempo para criar nenhum vínculo emocional no lugar que eles estavam. Era como se eles fossem objetos que podiam ser mudados toda hora de lugar, sem nenhum receio de que eles estavam fazendo na cabecinha daquelas crianças. Sem falar, gente, que em muitos desses lugares, essas crianças, elas eram maltratadas, abusadas e tudo mais que um pequeno não deve passar. Resumindo tudo isso, o que era para fazer a vida deles melhorar, não melhorou. Na verdade, só se tornou cada vez mais instável. Eles foram acumulando cada vez mais traumas. Até que em 1993, quando a Sarah tinha 9 anos, ela e os irmãos foram devolvidos à custódia da mãe biológica. Eu não sei informar vocês por que eles foram devolvidos.
E foi nesse período que a Sarah começou a se apegar intensamente a um dos seus irmãos mais velhos, o Brandon. Eles tinham 4 anos de diferença, a Sarah na época tinha 9 e ele 13, e ele era muito diferente dela. Ele era muito agressivo. Na escola ele era um terror, aqueles valentões, sabe, que só procuravam confusão o tempo todo, batia nas crianças menores. Ele era realmente uma criança muito bruta. E segundo os relatos, o seu nível de violência não correspondia à idade que ele tinha. Alunos tinham medo dele, até professores tinham medo dele. E essa violência, obviamente, não ficava restrita à escola. Em casa, o Brandon frequentemente atacava até os próprios irmãos. Assim, não era aquela briga entre irmãos, briga normais, digamos assim. Não, ele era realmente muito violento com os irmãos. E o pior, parecia que ele gostava disso. Enquanto isso, a Sarah, ela era completamente diferente. Ela era tímida, introspectiva, quase que maternal com os irmãos menores. Ela tinha um instinto natural de proteção. Ela cuidava deles, tentava mantê-los seguros naquele ambiente caótico, mas algo mudou quando ela voltou a viver com a mãe e começou a passar cada vez mais tempo com o Brandon. E assim, gente, dos 9 anos em diante, quando a Sarah começou a conviver mais intensamente com o irmão Brandon, ela passou a admirá-lo. Ela via nele um modelo a se seguir. Talvez porque precisava desesperadamente de uma figura forte, de alguém que parecesse ter controle em meio ao caos que ela sempre viveu. Afinal, nenhum deles nunca tinha tido uma figura paterna, assim como também não materna, mesmo tendo uma figura física de uma mulher, né, na casa. Porque por mais que eles passassem períodos com essa genitora, ela nunca estava de fato ali para eles. E assim, lentamente, a Sarah começou a imitar o Brandon. E, de repente, gente, a menina doce e protetora desapareceu, dando lugar a alguém agressiva, explosiva e extremamente violenta. Qualquer pequeno desentendimento com irmãos, colegas ou qualquer pessoa que fosse, virava um motivo para agressão verbal e física. A Sarah se tornou uma valentona, assim como o irmão Brandon. E o pior, os dois começaram a agir juntos. Na escola, eles batiam nas outras crianças menores e, assim, eles se tornaram realmente repugnantes. E com o tempo, esse padrão de cumplicidade sádica começou a se manifestar de outras formas igualmente perturbadoras. A Sarah e o Brandon, eles desenvolveram obsessão por filmes de terror. Não que isso seja um problema, porque eu acho que aqui todo mundo deve gostar de filme de terror. Mas não era pelo gênero do terror, entendeu, gente? Eles gostavam de ver a violência. Parecia que eles queriam ver sangue. Eles queriam ver sofrimento. E logo, assistir àqueles filmes passou a não ser mais suficiente, não. E a violência escalou para os animais. E aí vocês já sabem o que significa isso, né? Traços de transtorno antissocial começaram a aparecer em rascunhos. Os dois saíam à procura de ninhos de pássaro. Quando encontravam os filhotes, eles faziam tudo de pior que vocês podem imaginar. Inclusive jogar no chão e pisotear. Se eles viam cachorros ou gatos na rua, eles corriam atrás com pedras e paus, tentando acertá-los. E em casa a família tinha um hamster, um animalzinho de estimação. Certa vez eles pegaram esse animal e fizeram a mesma coisa que eles faziam com os pássaros. Tudo isso, gente, na frente dos irmãozinhos menores. Eles assistiam tudo apavorados, enquanto a Sarah e o Brandon, eles riam, eles se divertiam, se deliciavam com aquilo. Era como se fosse a coisa mais divertida do mundo para eles. Esse comportamento, para quem não sabe, é um dos sinalizadores mais claros da psicopatia em desenvolvimento. Faz parte da chamada tríade McDonald, que frequentemente aparece no histórico de criminosos violentos. E como a situação da família nunca se estabilizava, o serviço social interviu novamente. E a Sarah e o Brandon foram mais uma vez separados e inseridos no sistema de famílias adotivas. Resumindo, eles foram separados novamente, contabilizando mais mudanças e mais traumas. Mas 4 anos depois, quando ela tinha 14 anos, ela foi devolvida novamente para a mãe e o Brandon já tinha sido devolvido antes. E logo depois de voltar para casa, a Sarah, ela, muito consciente de tudo ao seu redor, sofreu abuso de um dos namorados da mãe. Mas dessa vez, gente, algo diferente aconteceu. Ela já era uma menina de 14, ela já entendia muito bem o que era aquilo e ela teve coragem. Ela foi à polícia e denunciou. O homem foi preso, julgado e condenado. Mas apesar dessa pequena vitória, o que veio a seguir se mostrou cada vez pior. Pouco depois da denúncia, a Sarah, agora aos 14, e o Brandon, com 18, começaram a se tornar mais íntimos. Sim, daquele jeito, gente.
A Sarah e o Brandon iniciaram uma relação sexual e amorosa. Não que seja uma justificativa, mas isso era um reflexo social e é inevitável não pensar que, devido a eles terem crescido em ambientes tão disfuncionais, a forma com que eles enxergavam vínculos afetivos era totalmente contaminada. Pessoas que deveriam ter cuidado deles atravessaram todos os limites e os violentaram o tempo todo. Então eu acredito que a noção que eles tinham de relacionamento saudável era completamente deturpada. Mas não, isso não apaga um ponto central. Eles tinham plena consciência de que eram irmãos. E eles também tinham idade para entender o que não era comum. E muito menos saudável, né? Porque aquela relação poderia gerar automaticamente novas vítimas. Mas bora seguir, porque essa história, a gente, tá só começando. Porque muita água vai passar por debaixo dessa ponte. E em pouco tempo, não era só mais o sexo escondido. Era uma relação completa. Eles trocavam cartas de amor e mesmo com tudo escondido, a mãe deles, a genitora deles, passou a desconfiar que tinha algo errado ali. Então ela passou a observar. Até que ela encontrou as cartas que eles trocavam. Cartas que deixavam tudo muito claro. E assim, pela primeira vez em décadas de negligência absoluta, essa mulher, ela foi até o serviço social e denunciou o que estava acontecendo ali. Mas sabe o que este fez? Absolutamente nada. Nenhuma investigação, nenhuma intervenção, nenhuma ação legal. Mesmo sabendo que a Sarah era menor e o Brandon já tinha 18 anos. E assim, gente, essa relação incestuosa continuou e vai piorar muito mais. E aí, gente, passaram-se anos e o relacionamento continuou às escondidas. E quando Sarah completou 19 anos, adivinhem o que foi que aconteceu? Sim, ela ficou grávida. 9 meses depois, nasceu o menino. Eles o chamaram de Blake. Mas ninguém podia saber a verdade. Ninguém podia nem imaginar que o Brandon era o pai. Então a Sarah inventava uma história que ela tinha engravidado de um cara, que ela tinha um relacionamento casual, mas que ele não queria assumir a criança. Já o Brandon, aos olhos de todos, era apenas o tio dedicado e presente que ajudava a irmã solo a criar o sobrinho. Após isso, ela se mudou de casa para uma casa que ficava próximo da casa do Brandon, e assim ele passa a visitá-la todos os dias. Ele era presença constante ali. Para os vizinhos, parentes e conhecidos, tudo parecia normal. Afinal, era dois irmãos, na verdade, né? Um irmão muito solidário, ajudando a irmã com aquela vida difícil, criando um filho sozinho. Poucos meses depois, adivinhem o que aconteceu novamente. Sim, a Sarah ficou grávida de novo. E nasce o segundo filho, também um menino, e eles o chamaram de Tristan. E a mentira continuou, a mesma história. Mesmo papo furado, que era filho de um homem que não queria assumir. E assim todos acreditavam. E os anos foram se passando e mais 2 filhos vieram. Sim, gente, já são 4 filhos. E vai vir mais, tá? Esperem aí. E qual a história que ela dava? Era a mesma, gente. O homem misterioso que não queria assumir o filho. Até para os médicos que faziam o acompanhamento da gravidez dela, quando ela tinha os bebês, ela dava a mesma desculpa. A única pessoa, obviamente, que suspeitava da verdade era a genitora deles, a mãe deles, porque ela já sabia daquelas cartas, do relacionamento que eles tinham às escondidas. E também ela via que eles não se desgrudavam. Mas por algum motivo incompreensível, essa mulher, ela escolheu permanecer em silêncio e sustentou a mentira dos filhos. Mas aí, gente, conforme o Blake e o Tristan cresciam, eles, quando estavam mais ou menos com 5 e 6 anos, eles começaram a fazer perguntas naturais. Quem era o pai deles, né? Por que ele não estava ali? A Sarah, pela primeira vez, teve que mudar a história, mas só para os filhos, tá? Ela disse que o pai deles era um militar que havia morrido na Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, gente, Segunda Guerra Mundial. As datas, obviamente, não faziam o menor sentido. Mas o Blake e o Tristan, eles eram apenas crianças, então eles não entendiam muito bem sobre o que ela estava falando. Então eles acabaram aceitando aquela explicação completamente ilógica. Ela disse para eles que o pai tinha morrido, né? E que, por isso, eles nunca o conheceram. Com o tempo, foi ficando cada vez mais evidente que todos os 4 filhos tinham problemas de desenvolvimento. E a Sarah, apesar de tudo, cuidava assim deles. Ela era uma boa mãe para eles, até certo momento. Olhem só, ela levava eles o tempo todo para o médico, tá? Eles tinham um acompanhamento, eles faziam um tratamento, tá? Devido eles serem diagnosticados com autismo, que foi o que o Blake e o Tristan foram diagnosticados. As outras crianças foram diagnosticadas com TDAH. E só mais tarde, os médicos, eles, quando deram entrevista, falaram que eles passaram a entender o porquê deles terem essas condições, né? Devido à consanguinidade. Eu não sei se tem alguma relação, mas foi o que os médicos falaram, tá bom, gente?
E tem um detalhe importante a falar aqui. A partir dessa idade dos meninos, tanto a Sarah quanto o Brandon, eles passaram oficialmente a não trabalhar mais. E aí a gente se pergunta, né, automaticamente, como eles se sustentavam, inclusive pagando por especialistas que acompanhavam as crianças, presumivelmente com assistência governamental, principalmente porque no Reino Unido existem vários benefícios sociais para famílias de baixa renda, especialmente quando é para mãe solo, o que a Sarah oficialmente era, quando há múltiplas crianças, que a Sarah também tinha, e quando as crianças têm necessidades especiais, como autismo e TDAH, que também era o caso. E também, que eu já ia esquecendo, quando os pais estão desempregados, que também era o caso. A Sarah se encaixava, né? Mas a verdade é que esse ponto, gente, nunca foi completamente esclarecido na mídia, tá? Então, a assistência governamental é a única forma que eu consigo explicar isso para vocês, porque eu sempre busco respostas para as perguntas que eu mesmo faço e que eu sei que vocês também vão fazer. Agora, deixa eu falar para vocês como era a rotina da família diariamente, tá? O Brandon, apesar de morar em outro imóvel, todo dia de manhã, ele estava cedo ali, ele preparava o café da manhã, ele arrumava as crianças, levava elas para a escola, depois ele voltava, cuidava das tarefas domésticas da casa, ele limpava, cozinhava. Assim, ele era o dono de casa, tá? Ele fazia praticamente tudo ali. E para quem via de fora, ele era um super irmão dedicado, presente, que estava disposto a ajudar a irmã, né, que estava com todos aqueles filhos ali sozinha. Mas a dinâmica entre eles era realmente curiosa. Vocês lembram que na infância, quando eles eram mais jovens, a Sarah idolatrava o Brandon, que ela via ele como modelo e tentava imitá-lo em tudo? Bem, na vida adulta, os papéis se inverteram completamente. Agora, quem era que mandava era a Sarah. Ela tomava todas as decisões, o Brandon simplesmente a obedecia, como se ele tivesse totalmente submisso a ela. Agora, eu confesso para vocês que vem uma das partes que mais me pegam, tá? Na escola, como o Blake e o Tristan eram crianças autistas, eles frequentemente eram alvo de bullying. Eu realmente, gente, fico muito mexida com esse ponto. Eu acho que vocês já perceberam que eu sempre uso o bottom da causa autista. Eu ando não usando ultimamente porque eu não sei onde eu coloquei, afinal eu sou TDAH, então eu perco tudo. Enfim, os meninos, eles eram isolados, eles não se misturavam com outros alunos, porque ninguém queria estar perto deles. E em casa a situação não era muito melhor, não. Há diversos relatos de testemunhas que viram o Brandon sendo muito violento com eles. O Martin, um dos irmãos do Brandon e da Sarah, chegou até a denunciar o irmão certa vez à polícia, dizendo que viu ele, quando um dos meninos tinha 3 anos de idade, jogar ele no chão, para poder fazê-lo parar de chorar. Essa denúncia foi feita, mas sabe o que aconteceu? Nada. Nenhum policial foi até a casa verificar, nenhuma investigação foi aberta, ninguém checou se havia algum abuso acontecendo ali. Apesar de todos os sinais de alerta, a mãe, que continuava tendo filhos sem revelar ao pai o histórico de violência do Brandon, as denúncias de familiares, ninguém investigou nada. Tudo ficava do jeito que estava. Ninguém protegia essas crianças. E como se os problemas da família já não fossem suficientes, né, com uma mãe que realmente não parava para ver as necessidades dos filhos, e com um pai, que ele era o pai deles, muito agressivo, quando os 2 meninos tinham por volta de 10 e 9 anos, nasceu mais uma criança. E agora, gente, já eram 5 crianças. Vocês estão fazendo as contas? 5 crianças fruto de incesto. 5 crianças neurotípicas, vivendo naquele caos. Agora bora para o ano de 2018. O Blake tem 12 anos e o Tristan 11. De repente, algo muda drasticamente neles. Se antes eles eram meninos tímidos e quietos, eles agora começaram a se meter em encrencas constantemente. Eles matam aula, passam a mentir muito e a andar com mais companhias. A escola sinaliza as mudanças para a família, falando que eles tinham se tornado um problema, mas a Sarah, ela era irresponsável. Ela não conseguia parar de ter filhos. Ela não conseguia controlar aquela situação. E mesmo já tendo assistentes sociais de olho, porque a escola informou, né, eles do comportamento dos meninos, eles não tiravam a guarda dela, não. Eles deixavam porque eles viam que ela, entre aspas, cuidava bem. Ou seja, para o sistema social, às vezes, é melhor deixar com uma mãe que seja mais ou menos do que deixar, né, as crianças por aí. De uma certa forma, tem lógica, mas o problema é que eles não sabiam a profundidade do problema. Mas com os assistentes sociais agora, minimamente observando, eles passaram sim a descobrir coisas profundamente preocupantes. Blake e o Tristan, apesar da pouca idade, eles pareciam ter uma forte dependência por pornografia. Eles acessavam sites adultos o tempo todo e em todos os dispositivos, inclusive na escola. O celular do Blake
foi encontrado com dezenas de mensagens sexualmente explícitas que eram trocadas com desconhecidos na internet. Olha a idade, gente. A Sarah, pro crédito dela, tentava criar limites. Depois que a assistência social começou a ficar de olho, ela removeu tecnologia, bloqueou sites, a escola proibiu o acesso deles a computadores, mas os problemas só se multiplicavam. O Blake e o Tristan começaram a ficar extremamente agressivos, especialmente com os irmãos menores, e também se tornaram valentões ali no colégio. O negócio estava ficando tão grave, gente, que certa vez o Blake, ele roubou o carro de uma das tias e o Tristan foi com uma faca pro colégio. E o pior, o Tristan, ele começou a apresentar sinais de depressão profunda e pensamentos isso mesmo. E por isso, ele chegou até, gente, a ser internado por alguns dias em um centro especializado. Perceberam o padrão aqui? Obsessão por conteúdo violento, agressividade extrema, hipersexualização. Era exatamente assim que a Sarah e o Brandon se comportavam quando eles eram mais jovens. A pergunta que fica é, de onde vem isso, né? É quase impossível, né, gente, que vivendo todos os dias expostos a tudo aquilo ali, né, que eles deveriam perceber, assim, que tinha alguma coisa estranha com a mãe e o tio, e também tudo mais, todos os hábitos que eles tinham, né, de assistir filmes muito violentos e tudo mais, que os meninos não fossem afetados de algum jeito. Mas vale destacar, gente, que a Sarah, ela sempre foi transparente, tá, com o serviço social, sobre todos os problemas dos filhos. Ela reportava tudo, ela não tentava esconder, não. Inclusive, foi ela que trouxe à tona a próxima preocupação. Mas antes de eu ir para essa parte, deixa eu contar uma coisa para vocês. A conta dos filhos estava em 5, certo? Vamos pro 6º. Ela acabou de ter outro filho. E para tudo ficar muito claro, assim, que eu gosto de deixar tudo bem desenhadinho para vocês, a idade deles quando tudo aconteceu era a seguinte: o Blake estava com 14, o Tristan com 13, os outros que não tiveram os nomes revelados estavam com 11, 10, 3 e 7 meses. Gente, agora olhem o caminho que isso vai seguir agora. A Sarah começou a relatar que o Blake e o Tristan, eles estavam tendo comportamentos sexualmente inadequados em relação até aos irmãos mais novos. Ela pegou o Blake espionando o irmão menor no banho. Já o Tristan, ele colocava as crianças constantemente no colo. E ela interpretava que isso tinha uma conotação sexual. Para ela interpretar isso, porque provavelmente tinham. Então a cabeça dela já estava tão poluída que talvez ela tenha visto demais. Mas foi o que ela reportou para o serviço social. Então veio a denúncia externa. Na escola, o Tristan, ele foi acusado de tocar inapropriadamente em uma colega durante uma festinha lá na escola. A Sarah, então, desesperada com a situação, disse aos assistentes sociais que ela estava com medo de estar criando monstros. Só que só ela sabia por que ela estava com medo. Porque ela sabia, na verdade, o que ela e o irmão dela faziam, né? E quando o serviço social ficou ciente de todos esses detalhes, assim, eles simplesmente perceberam que aqueles meninos, eles estavam sendo hipersexualizados. Então, eles começaram a se perguntar se não estava acontecendo alguma coisa ali dentro daquela casa que eles não estavam vendo. Porque quando isso acontece, isso é sinônimo, isso é sinal de que geralmente os pequenos estão sendo expostos a abuso ou ambientes sexualmente inadequados. Então, após uma análise que fizeram no Tristan, ele foi oficialmente designado como um pequeno com necessidade de proteção e colocado sob monitoramento constante. E agora o serviço social exigia que a Sarah revelasse quem era o pai desses meninos, para poder saber se esse homem ele não estava fazendo coisa errada com eles. Porque a gente sabe que, segundo as estatísticas, a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. E a hipersexualização dos meninos indicava fortemente que algo estava acontecendo ali. A Sarah, então, gente, entrou em pânico. Ela se recusou a responder, ela ficou na defensiva e não cooperou. E quanto mais ela se recusava a dar o nome do pai, mais os assistentes sociais suspeitavam que tinha alguma coisa errada acontecendo. Foi nesse momento que a Sarah percebeu que eles iriam descobrir tudo. A relação incestuosa, a mentira de décadas e que seu próprio irmão era o pai de todas aquelas crianças. Ela, então, com medo de que os filhos fossem retirados dela, ela, gente, começou a entrar em pânico. Ela entrou em pânico pensando que eles iam para lares adotivos e sofrer tudo o que ela sofreu nesses lares. E assim, o trauma que a acompanhava a vida toda agora estava prestes a acontecer de novo, mas com os próprios filhos dela. Então, agora em pânico, a Sarah começou a enviar mensagens para o Brandon dizendo que os assistentes sociais iriam descobrir tudo e que eles precisavam fazer alguma coisa. Então, ela começou também a mandar mensagens, assim, alarmantes para uma amiga. Ela dizia o seguinte, olha só. Ainda sinto que falhei com Blake. Deveria me trancar junto com meus filhos para que não machuquem ninguém. Quero morrer todos os dias.
Quero fugir e me esconder de todo mundo. Calma que tem mais. Olha isso aqui também. Amo meus filhos demais para matá-los. Não posso colocá-los em abrigos pelos mesmos motivos. Já pensei em todas as soluções possíveis para essa bagunça. Colocá-los todos em abrigos, me internar num hospício ou assassinato em massa. Vocês ouviram isso, gente? Ela falou em assassinato em massa. Ela estava dizendo explicitamente isso, enviando isso para uma amiga. Ela avisou, ela deixou muito claro, os sinais estavam ali. E sabe o que essa amiga fez? Nada. Ela simplesmente não fez nada. Ela não avisou as autoridades que aquelas crianças estavam correndo risco. Provavelmente essa mulher, ela deve ter pensado que a Sarah estava apenas desabafando, que não falava sério. Mas a gente sabe que ela estava falando sério e muito sério. E sinceramente, eu só fico imaginando como deve estar a cabeça dessa pessoa hoje, depois que tudo aconteceu. Porque o sentimento de culpa, gente, é inevitável. Enfim, ela não teve culpa direta no ato, mas quando a gente vê esse tipo de sinal, a gente precisa alertar as autoridades. É nosso dever, como adultos, proteger os menores, as crianças, os mais vulneráveis. Mas não pensem que os sinais berrando estavam parando por aí não, tá? Porque isso não aconteceu. No Facebook, a Sarah começou a fazer postagens bizarras. Primeiro, ela fez uma citação do Stephen King. Ela dizia o seguinte: assassinato é como batata frita. Você não consegue parar no primeiro. Depois veio outra mensagem alarmante. Não sou má ou de coração frio. Eu estou cansada de ser ferrada. E por fim, uma imagem da morte. Um ceifador tá ensanguentado, com a legenda dizendo o seguinte: estou vindo te buscar. Para quem acompanhava a Sarah nas redes sociais, aquilo poderia parecer só porque ela gostava muito de filmes de terror mesmo. Isso era visível. Afinal, desde o começo vocês sabem que ela era viciada nisso, mas da forma bem negativa. Mas não era só isso, gente. Aquilo era um aviso. E aí começaram as mensagens com o Brandon ficarem cada vez mais explícitas. Porque no início ela só dizia, a gente tem que fazer algo, a gente tem que fazer algo. Mas depois disso não, ela começou a ser explícita. E ela começou a escrever o seguinte: eles precisam morrer, prefiro matá-los do que perdê-los para o serviço social. Eu dei a vida a eles, eu posso tirá-la. Totalmente narcisista. Ela dizia mais: Brandon, eles precisam morrer agora. Precisam morrer hoje. Reparem que ela não estava só falando, ela estava planejando. E o Brandon, ele simplesmente concordou com tudo sem hesitar em nenhum momento. Depois disso, com os dois de acordo, a Sarah começou a fazer pesquisas no Google. Ela começou a pesquisar as seguintes coisas: forma mais fácil de envenenar alguém, estrangulamento, como matar seus filhos, afogamento, formas de morrer sem dor. Reparem que ela estava montando um plano para tirar a vida de todos aqueles pequenos. E aí, gente, era tudo tão premeditado que nas semanas anteriores ao fato, ela começou a plantar sementes nos familiares e amigos. Ela começou a dizer constantemente que os filhos estavam doentes, que eles pegaram uma gripe forte. Ela estava preparando todo o terreno para executar o plano. A Sarah também pediu medicação para uma amiga, dizendo que estava deprimida e que precisava de ajuda. Mas não era para ela, era para os filhos. Depois de tudo isso, gente, dia 23 de maio de 2019, a Sarah ligou para a escola dos filhos para avisar que as crianças estavam supostamente doentes. Ela afirmava que eles tinham febre alta e que por isso eles não iriam à aula na manhã seguinte. À noite, ela e o Brandon começaram a esmagar comprimidos, dezenas deles, incluindo remédios das próprias crianças, remédios para TDAH, para autismo. Eles misturaram essas medicações com água e forçaram os 4 maiores a tomar. Eu dei uma travada aí, desculpa. Os pequenos relutaram, tá? Eles não queriam tomar, mas a Sarah, ela disse para eles que era remédio para verme, que era necessário e que não ia doer. Então, ingênuos, eles confiando na mãe, eles acabaram tomando. Então, mesmo sem entender completamente, eles obedeceram, tomaram e foram dormir. A Sarah e o Brandon esperaram que pela manhã eles não viviam mais, mas na manhã seguinte, eles foram verificar os quartos e estavam todos vivos, mas enjoados, tontos, desorientados, pela overdose, né? Só que assim, gente, o plano tinha falhado. A Sarah, então, ela enviou uma mensagem urgente para o Brandon dizendo que não tinha funcionado, pois os filhos ainda estavam vivos. E aí ela diz para ele que eles precisavam dar um outro jeito. Enquanto isso, o Blake e o Tristan, eles estavam doentes, eles estavam mal para ir para a escola, mas estavam ok, eles conseguiram ficar em casa e começaram a jogar videogame. Criança doente, mas jogando videogame, né? E enquanto eles faziam isso tranquilamente, sem nem imaginar o que estava por vir, a Sarah e o Brandon voltaram ao Google e fizeram novas pesquisas. Estrangulamento, afogamento e tudo mais. E aí eles chegaram à conclusão que o estrangulamento era
a melhor pedida, digamos assim. Seria o método mais rápido. O Brandon vai até a casa da Sarah e juntos eles sobem as escadas enquanto o Blake e o Tristan estão jogando videogame. A Sarah pega um cordão de um roupão por trás, se aproxima do Tristan e começa o trabalho. Ele começou a gritar, se debatendo, implorando para a mãe parar. Ele pede, por favor, mãe, não, por favor, enquanto o Blake está ali assistindo tudo, vendo o que estava acontecendo. Ele também começa a implorar para a mãe parar, mas ela não para. E aí ele pede para o tio ajudar, mas o tio não ajuda. Quando o Tristan finalmente para de se mexer, o Brandon se vira contra o Blake e o Blake já entende que era a vez dele, e assim foi. Então os dois param de se mexer, eles colocam sacos plásticos na cabecinha deles para garantir que realmente eles não iam respirar novamente. E agora, gente, eles se voltam para a terceira vítima. A Sarah e o Brandon vão até o banheiro, enchem a banheira de água e tentam afogar o terceiro filho de 11 anos. Ele luta, grita, implora e por algum motivo, do nada, eles param. O garoto fica inconsciente, sem ar, mas ainda respirando. E a Sarah e o Brandon desistem, mas não existe explicação para isso. Não há nada oficial, eles nunca falaram por que eles pararam. Eu acredito que talvez tenha sido exaustão física, porque isso demanda muita energia, ou talvez o transe que eles estavam tenha acabado. Talvez eles tenham tido algum momento de lucidez compassiva. Lá sei. Talvez um arrependimento. Não sei, gente. É muito difícil da gente entrar na cabeça desse tipo de gente. Mas uma coisa é certa nessa história. A Sarah, eu acho que vendo que não daria conta, talvez percebendo que não conseguiria fazer isso com todos os 6, esse pode ter sido o motivo, e que demoraria muito, e talvez a polícia chegasse, são tantos talvez, né, e encontrasse tudo aquilo, ela imediatamente seria culpada. Então, essa pode ter sido a tática dela. Vendo que não daria conta, então, agora eu vou encenar e colocar a culpa no Brandon pelo que já foi feito. Porque, gente, foi justamente isso que aconteceu. Olha só, após pararem, ela pegou os 4 filhos sobreviventes e correu com eles, se trancou com eles em um quarto. E assim, logo depois, ela pegou o celular e escreveu uma nota. Nessa nota, uma nota naquela caixinha de nota que fica no nosso celular. A nota dizia o seguinte: Brandon é o pai de todos os filhos. As pílulas não funcionaram. Então, ele me fez tirar a vida do Tristan e ele tirou a vida do Blake. Eu estou trancada com os outros, ele vai matar todos nós. E tentou afogar o terceiro pequeno, mas não funcionou e eu tô assustada. Isso ela escreveu na nota. Se por algum milagre meus filhos sobreviverem, por favor, cuidem deles e digam que eu os amo. E aí depois ela enviou uma mensagem para uma amiga, dizendo o seguinte: ele está tentando nos matar. O Tristan e o Blake já estão mortos. A amiga, apavorada ao ler todo aquele absurdo, ligou imediatamente para a polícia, que chegou rapidamente na casa. E quando eles entraram no local, a cena era no mínimo estranha e terrível. O Brandon estava sentado no sofá da sala, calmo, bebendo um energético, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecendo. Assim, gente, ele não estava nada desesperado, ele não estava violento, ele estava relaxado. Enquanto isso, a Sarah estava trancada em um quarto com os meninos gritando, implorando por ajuda. Nada faz sentido, né? Se o Brandon estava tentando tirar a vida de todo mundo, por que ele estava sentadinho ali no sofá tranquilamente? Os policiais ainda não sabiam, mas algo muito errado nessa história estava acontecendo. Eles então pedem para falar com a Sarah e quando eles a encontram, eles perguntam onde estavam os outros 2 filhos, o Blake e o Tristan, que a amiga tinha reportado que ela falou que eles não viviam mais. A Sarah, nervosa, mentiu, disse que os garotos estavam na casa de amigos. E por que ela mentiu? Até hoje ninguém entendeu, já que ela mesma escreveu uma mensagem falando aquilo. Mas um dos pequenos, provavelmente o de 11 anos, que tinha sido quase afogado, ele sabia da verdade. Então ele olhou para o policial e fez esse gesto aqui, ó. E apontou para o quarto. Os policiais correram imediato para aquele quarto e lá eles acharam o Blake e o Tristan, com sacos plásticos ainda envolvendo sua cabeça, mas, gente, eles ainda estavam vivos. E assim, eles foram imediatamente levados para o hospital. Mas infelizmente, depois de pouco tempo lá, eles não sobreviveram. A
Sarah e o Brandon foram imediatamente presos. As equipes forenses passaram dias revirando a casa, encontraram comprimidos triturados, embalagens vazias de remédios, sacos plásticos usados, enfim, eles encontraram coisa pra caramba ali dentro. Nos celulares e nos computadores eles também encontraram todas aquelas pesquisas, as conversas, né, mostrando que tudo tinha sido premeditado e que a Sarah não era vítima. E foi durante a investigação que a verdade finalmente veio à tona. Que a Sarah e o Brandon, na verdade, eram irmãos que tinham uma relação incestuosa. E o Brandon era o pai de todas aquelas crianças. No interrogatório, ela ainda tentou manter a farsa, disse que o Brandon a manipulou, que ele queria dar fim nos filhos, que ele a forçou, que ela tentou salvar os filhos de todo jeito. Mas quando ela foi confrontada com as provas, aí não tinha mais como, né? Sem falar, gente, que os filhos sobreviventes, os de 11 e 10 anos, também testemunharam contra eles. Já o Brandon, por outro lado, ele confessou tudo logo de cara. Ele confirmou a relação, confirmou que era o pai, confirmou que eles planejaram, confirmou tudo. Mas, assim, ele acrescentou algo perturbador. Eles mereciam morrer. Ele disse isso para os policiais. Segundo o Brandon, o Blake e o Trayson mereciam morrer por causa dos comportamentos sexuais inapropriados deles, pelas agressões que eles cometiam contra as outras crianças, e tanto dentro de casa quanto no colégio, e pelas acusações de abuso na escola. Ele disse literalmente: eu queria arrancar a cabeça deles, queria estrangular a vida deles para fora. Acredita nisso? Falou o cara que teve 6 filhos com a própria irmã, que teve coragem de tirar a vida de 2 deles. E, de fato, o pecado do outro só é terrível porque ninguém tá vendo o seu, né? Eram crianças. E o pior, crianças atípicas que nem entendiam muita coisa do que eles estavam vivendo. Então acabaram, de uma certa forma, interpretando tudo de uma forma muito errada. Em 8 de agosto de 2019, a cidade de Sheffield, ela foi pro funeral dos meninos. Assim, gente, não foi só a família que chorou pelo Blake e pelo Trayson, não. Foi a cidade inteira. Centenas de pessoas vestiam roupas vibrantes. Amarelas, azuis, vermelhas, verdes. Eram os tons que eles gostavam. Eles gostavam muito de coloridos, de cores, tanto que eles pintavam o cabelo colorido. Então, todo mundo resolveu os homenagear. Que tudo parecesse alegre e não triste, entende? Cerca de 300 motociclistas lideraram o cortejo e homens que pareciam rústicos, na verdade, se mostraram anjos no asfalto. 2 Lamborghinis reluzentes seguiam logo atrás porque o Blake e o Trayson amavam carros. Eles eram apaixonados por carros, por motos, e a comunidade quis, de alguma forma, que eles estivessem presentes na despedida deles. Todos que viam o cortejo passando paravam na mesma hora de fazer o que eles estavam fazendo, em respeito, e botavam a mão no coração, fechavam os olhos e prestavam respeito aos meninos. Os 2, gente, foram enterrados em um único caixão, um caixão branco. Eles foram enterrados juntinhos porque eles eram inseparáveis. E agora eles iriam descansar em paz, segundo a família. Ao fundo, na cerimônia, tocavam músicas que eles amavam. Músicas do Ed Sheeran, músicas do Charlie Puth. Eu queria colocar as músicas para vocês, eu não tô lembrando agora do nome das músicas. Mas infelizmente a rede social não me permite colocar música, né? Eu acho legal essa imersão, sabe? Na história. A gente poder entender o que estava acontecendo ali. E os 4 irmãos sobreviventes, eles estavam ali presentes o tempo todo. Às vezes até sem entender o que estava acontecendo. Mas eles participaram de tudo. O julgamento aconteceu logo depois, em novembro daquele mesmo ano. Nesse foi revelado que, segundo as avaliações psicológicas, a Sarah era totalmente apta para ser julgada. Ela expressou no julgamento que ela estava muito arrependida, ela tinha um arrependimento profundo, mas a verdade é que ela e o Brandon conheceram sim um inferno na infância. Eles viveram uma vida de negligências, de abusos. Mas, gente, eles já eram adultos, eles podiam ter escolhido, né, quebrar esse ciclo. Eles podiam ter escolhido proteger os filhos de tudo que eles sofreram. No entanto, eles preferiram repetir o padrão. Eles escolheram repetir. É inacreditável isso. Porque, assim, a maioria das vítimas não faz isso. O Brandon, no julgamento, ele estava frio, mas admitiu a culpa, tá? E o veredito não demorou a sair. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua, podendo pedir liberdade condicional em 35 anos. Isso significa que eles podem pedir liberdade condicional em 2050, quando ambos terão mais ou menos 70 anos. Quanto aos sobreviventes, ironicamente aconteceu o que a Sarah mais temia.
né? O que motivou tudo. Eles foram colocados sob a custódia do serviço social. Eu não sei, gente, se hoje eles já foram adotados, se eles foram para a família, porque não existe mais atualização. Os pequenos ficaram bem, tá? Fisicamente, mas emocionalmente eles ficaram destruídos. Principalmente os 2 mais velhos, que lembravam de tudo. E o de 11 anos também foi vítima, também tentou ser afogado, né? Todos foram vítimas, mas esse foi de uma forma muito mais agressiva, digamos assim. Tanto que em declarações posteriores, eles chegaram a dizer, tá, um pouquinho maiores, que eles tinham medo de se tornar como os pais. Eles também querem que os genitores, eles fiquem pelos próximos 300 anos presos. E eu tô na torcida, junto com eles. Agora, antes de finalizar, eu preciso falar algo muito importante sobre esse trecho que eles falaram que eles tinham medo de ser monstros igual aos pais deles. Eu já li um artigo que fala sobre filhos de violadores de êxito, deles terem medo de ter isso no gene, de continuar esse legado maligno dos pais. E eu quero dizer o seguinte, ninguém que é filho desse tipo de gente tem que ter esse medo, porque não é assim que a coisa funciona. O simples fato de você ter medo, de você se preocupar e não ser igual, já mostra que você não é igual. Até porque a vasta maioria das pessoas que sofrem abusos na infância, tá? Elas não se tornam abusadores. Então, assim, o Brandon e a Sarah, eles optaram por ser assim. Eles tiveram a oportunidade de ser diferente, de quebrar o ciclo, mas eles quiseram continuar. Porque assim, se você sabe o que é sofrer, você não quer que ninguém mais sofra. É assim que deve funcionar a cabeça de uma vítima. A maioria das vítimas pensa assim. É por isso que tem muita gente que diz, eu quero ter um filho para poder dar o diferente do que eu recebi. Carregar um medo de se tornar igual ao seu pai, eu sei que é uma cruz pesada, mas também prova que você é diferente. Então, me doeu muito saber que esses meninos, eles vivem com esse fantasma neles. É isso, gente. Esse foi o fato sinistro de hoje. Que o Blake e o Tracy, eles descansem em paz, como todas as vítimas que eu conto as histórias aqui no canal. Que os outros irmãos sobreviventes, eles encontrem a cura, o amor, a esperança. E que a Sarah e o Brandon nunca mais possam ver a luz do dia. Eu peço desculpas a vocês pelos momentos de emoção, que a fala engatou. Eu já tô bem melhor, no começo eu era muito pior. Eu tô bem mais segura. Eu até achava que eu tava mais fria, porque o tempo faz com que a gente consiga controlar melhor as emoções ao contar esse tipo de caso. Mas por outro lado, eu também percebo que no momento que eu reajo assim, que ainda tem sentimento aqui dentro, que eu sou humana, entendeu? Porque no começo do canal eu era muito chorona mesmo. Eu apenas aprendi a lidar melhor com isso. E peço desculpas a vocês se em algum momento hoje eu dei uma derrapada, tá bom, gente? E é isso. Eu fico por aqui, recebam um grande beijo, tá bom? Não esqueçam de deixar seu like se você gostou do vídeo, porque esse like é muito importante pro canal. E até o próximo Fato Sinistro.